Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar início em nosso momento do nosso culto aqui em Brasília. Que Deus venha abençoar todos nós. E para a gente iniciar, vamos abrir a palavra em Salmo 23. Sobe. Vamos ler e orar Salmo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Sandra, pode passar para um louvor? Vamos fechar nossos olhos para a gente orar. Ó grande e eterno Deus, queremos preparar o nosso coração na noite de hoje, queremos limpar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração de toda a opressão, de toda a agitação desse dia, de todas as coisas, ó Deus, que o mundo e a carne lançaram contra nós. Queremos aqui, Senhor, clamar para que Tu purifique a nossa alma, para que purifique a nossa mente de toda a intoxicação que recebemos na vida natural, Deus, que temos neste mundo, porque somos suscetíveis ainda a essas coisas. Que Tu venhas limpar nosso coração, perdoar nossos pecados, quebrar as resistências internas de dentro de nós, de tudo aquilo que conspira contra Deus e sua obra. E que nós mesmos, Senhor, estamos associados, algumas vezes de forma consciente, outras vezes de forma inconsciente. Queremos aqui clamar o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que nos purifiques de todo mal, para que nos livre desses tentáculos nocivos do velho homem e que a carne produz ainda em nós. E que o Senhor agora dispense Teus anjos ministradores para nos ajudar a recebermos a Tua palavra, recebermos o trabalhar do Teu Espírito com vida e autoridade. Em nome de Jesus, damos liberdade para Ti, edificar o nosso coração na verdade. Que o Senhor prepare todas as coisas a partir de agora. Desligamos esse ambiente, desligamos cada vida que está conectada conosco aqui, de toda a influência do mal. Que Teus anjos administradores façam cirurgias dentro da nossa mente para nos colocar na realidade do Espírito e da fé. Senhor, convidamos a Ti, para que o Cristo, nosso Senhor, venha fluir sua vida de autoridade nesse lugar e venha nos edificar poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos também toda a obra, Senhor, das trevas que quer atrapalhar esse momento. Senhor, que agora Tu desbarate e frustre todos os planos que o inimigo tem, com seus intentos malignos, com o propósito de bloquear,
tanto a liberação quanto o receber. Em nome de Jesus, damos liberdade para que tu, Senhor, que és o autor e o consumador da vida, processe vida e crescimento em nosso coração e momentos úteis para que possamos, Senhor, nos aproximar de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Atrai o meu coração a ti, atrai a minha vida pra ti, pois aos teus pés eu quero estar. Preciso me humilhar. Atrai o meu coração a ti, atrai a minha alma a ti, pois eu não quero mais andar pelos meus próprios caminhos, não quero mais viver pelos meus interesses. Senhor, tu tens todo o direito de corrigir meus erros e colocar na minha posição. Derruba toda altivez, me limpa e me torna útil para expressar a tua glória. Nasci para te adorar, atrai-me a ti. Quem quer ser exaltado, vá se humilhar. Mas quem quer se exaltar, Deus não permitirá. Pois abate ao soberbo, dá graça ao humilde. Abate no meu coração o que não agradar ao Senhor. Atrai o meu coração a ti, atrai a minha vida a ti, pois aos teus pés eu quero estar. Preciso me humilhar. Atrai o meu coração a ti, atrai a minha alma a ti, pois eu não quero mais andar pelos meus próprios caminhos, não quero mais viver pelos meus interesses. Amém. Vou chamar a irmã Isadora, o grupo Calebitas, né? Pode passar aqui à frente para o próximo louvor. E nós vamos ler uma palavra que está em Juízes, capítulo 11, Juízes 11, versículo 1 e 2. Juízes 11, verso 1 e 2. Vamos juntos. Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté. Então a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté. E lhe disseram: não herdarás
em casa de nosso Pai, em casa de nosso Pai, porque és filho de outra mulher. porque és filho de outra mulher. Amém. Durante esse louvor, os irmãos que desejarem ofertar, dizimar, contribuir, podemos ter liberdade do Senhor durante esse cântico. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração, transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração, transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Dá-me teus planos, dá-me teus sonhos, dá-me a vida que tens pra mim. Decidi nada mais saber. Decidi, estou pronto a me entregar. Quero viver para ti, Jesus. Quero ouvir tua voz a me acordar na madrugada. Quero carregar minha cruz e te seguir enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Quero ouvir tua voz a me acordar na madrugada. Quero carregar minha cruz e te seguir enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar. Quero retornar com os irmãos a palavra que nós lemos no início, que foi Salmo 23, em que nós vamos estar entrando hoje, então, nesse assunto que o Senhor traz para a nossa edificação, esse seminário inserido no meio desse culto, chamado Seminário Rejeição, Vencendo o Vale, né? Eu quero ler com os irmãos o versículo 4, e para a gente dar início no assunto de hoje, eu convido a todos a fazermos uma oração leitura do versículo 4 do Salmo 23.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. A gente tem esse título hoje, Rejeição, figurado pela imagem de um vale, porque o vale ele representa perfeitamente o que é a rejeição. Quando a gente pensa num vale, a gente enxerga um vale, nós já percebemos que é um local limitado da luz. Ele está onde há pouca incidência de luz, porque há paredes pelos dois lados de um vale, e algumas vezes até na frente e atrás também. Então, quase a luz não entra, não penetra aquele local. Então, por consequência disso, há muitas sombras. É um local obscuro, é um local sombrio, é um local úmido. E se a gente for analisar um pouquinho sobre quando a gente fala de rejeição, a gente começar a aprofundar e dissecar os principais pilares quando se fala de rejeição, ajuda para cada um de nós poder ter uma visão mais clara do que é isso, né? Quando a gente fala de um vale, a gente percebe que aquela agressão, aquela subtração que foi feita no meio daquele vale é uma agressão para dentro, voltada para o lado de dentro, né? E ali, aquele local, ninguém sabe o que tem lá. E assim, quem está lá dentro não consegue ter o acesso para o lado de fora, a não ser que ele caminhe e saia. Mas isso é a primeira coisa que marca para nós, é uma agressão voltada para o lado de dentro, né? A gente tem aqui umas imagens que a gente vai colocar na tela, inclusive para quem está em casa também poder acompanhar, que nós vamos trabalhar em cima dessa imagem para a gente poder entender aqui um pouco da rejeição, né? Nós sabemos que o querubim, Lúcifer, em que foi o progenitor da rejeição, por causa de sua rebelião, ele foi expulso da luz inacessível por ele desejar ser igual a Deus. E uma vez que isso aconteceu, Deus precipitou ele para as regiões inferiores da terra, que foi o que chamamos de segundo céu e primeiro céu, onde ficam os demônios. Então, segundo céu é o ambiente onde agem as potestades, os principados e os dominadores desse mundo tenebroso, onde lá Satanás colocou o seu trono. E no primeiro céu, onde está o homem, nesse plano do primeiro céu, aqui embaixo, agem então os espíritos que foram desencarnados na era pré-adâmica do julgamento de Deus, que eles trabalham em comum acordo e sob a autoridade daqueles que estão no segundo céu, que são os anjos caídos e o arcanjo que caiu também. E no momento que houve a queda, imediatamente Satanás, esse ser que se transformou em Satanás, ele foi o primeiro ser que contraiu a rejeição, o sentimento de rejeição. No latim, eu fui dar uma olhada na etimologia dessa palavra, e no latim diz o que é jogado fora. Outro é a ação de lançar algo fora. Então, a rejeição, ela está em concordância com essa palavra, né? Pela etimologia dela. É o que foi lançado fora. É o que foi desprezado, né? Se a gente pegar o ambiente pelo lado espiritual, o que significa agora espiritualmente falando rejeição, né? É substância condenada.
Isso aqui. Natureza caída, que foi rejeitada por Deus. Natureza maligna satânica, que foi rejeitada por Deus. Que está também de acordo com o que significa no latim, né? Então, esse ser, ele se tornou rejeitado por Deus. E a partir dali, então, ele desejou então fazer com que tudo aquilo que ele sente não ficasse apenas com ele. A gente sabe que quando uma pessoa ela é agredida na infância e ela passa muita dor e sofrimento pelas agressões sofridas fisicamente ou torturas psicológicas, quando ele começa a crescer, e nem precisa chegar na juventude, até antes, aquela criança ela já começa a esboçar muita maldade. E ela tenta descarregar sobre outros o que ela passou. E muitas pessoas que têm hoje comportamentos que na sociedade hoje, a sociedade repugna essas coisas por atitudes ilícitas, agressões feitas, homicidas, de toda a carga de malignidade que se vê, geralmente aquilo vem de um reflexo de algo que a pessoa sofreu, só que ela quer exteriorizar aquela maldade, aquela coisa que não suporta mais ficar lá dentro. Então ela precisa extrapolar aquilo para fora. À medida que ela vai fazendo os outros sentir aquilo que ela sente prazer. Então a gente vê níveis de crueldade com o ser humano e até com crianças hoje que a gente fica pensando como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto. Na verdade, é uma agressão tão profunda na alma de uma pessoa que, assim como Satanás não conseguiu guardar aquilo, ele leva almas a cometerem a mesma linha de ação. Ele precisa exteriorizar aquela maldade e fazer os outros compartilharem e sentirem daquilo, porque vai formando uma legião de pessoas doentes, agressivas e agressoras. Agredidas e agressoras. E foi isso que o diabo então fez com o casal. Em que a primeira tentativa dele não foi contra Adão, mas sim foi contra Eva, em seduzi-la, para fazer ela pecar, para fazer ela cair, mas o propósito não era árvore, não era fruto, e também nem é importante falar que fruto era, porque Deus também nem diz isso na Bíblia, e o que Deus não revela de forma clara na Bíblia também não é importante para nós, Deus sabe que não é. Porque o que estava em jogo ali? Era que o diabo queria separar a humanidade de Deus e queria fazer com que essas pessoas fossem agredidas e se transformassem depois em futuros agressores, contendo a mesma natureza que ele, o rejeitado, tem até hoje, né? E esse sentimento de rejeição, ele não permite uma pessoa sentir o amor. Porque assim como a pessoa, como o diabo, não consegue sentir o amor mais vertical e nem lateral, uma pessoa que está, e eu digo isso com todos nós, porque não temos nenhum que ficar fora desse saco, todos nós sofremos de um grau maior ou menor da agressão chamada rejeição. E isso não permite a pessoa sentir genuinamente o amor de Deus e nem o amor das pessoas. Ela se sente rejeitada por Deus em muitas situações de provas que acontecem e rejeitada por pessoas, sendo que isso não é uma verdade. É a natureza dela que está afetada, né? Mas nós vamos ver hoje até como vencer isso. Mas agora eu quero que você pense um pouco para o pai dessa coisa toda, desse lixo tóxico, que é Satanás. Imagina como ele sente. Esse ser sabe que não tem mais recuperação. Ele não consegue mais restituir a sua aliança vertical com Deus, nem com os homens. E nem mesmo entre eles, né? Porque os próprios demônios e seres caídos, eles têm uma hierarquia e muito cruel. O que nós vemos hoje no mundo, no submundo, nas facções criminosas, inclusive,
Aquelas retaliações que são feitas quando não são feitos serviços de acordo, aquilo é uma redundância do que acontece no mundo espiritual, porque os demônios também são torturados e sofrem por aqueles maiores. Então é uma cadeia hierárquica. Mas se a gente analisa agora como sentem esses espíritos e o próprio diabo quando a gente fala de rejeição. Então a primeira coisa que a gente analisa, ele não sente paz. Porque uma pessoa que sabe que vai ser condenada, ela não tem mais paz. Ela sabe que o tempo dela está acabando. Então, imagina você sabendo que a qualquer momento alguém vai te dar um veredito que vão te tirar de uma sala e vão te levar para você ser morto, ser condenado eternamente, ou ir para uma cadeira elétrica, ou para uma forca, ou o que quer que seja. Ele não tem paz. E um condenado, ele não anda com liberdade. A gente fala que ele é um réu em liberdade, mas ele é um verdadeiro prisão, ele é um verdadeiro prisioneiro da rejeição. Ele anda com aquela dor constantemente aprisionando o ser dele. É assim que se sente uma pessoa que está sob a ação violenta da rejeição. E eu não vou falar uma pessoa, falo todos nós, porque isso, como eu disse, afeta cada um de nós. E se a gente diz que não tem, é mentira, porque a questão de Deus provar 5 minutos daqui adiante, a gente vai ver que tem a rejeição. Ele sente falta, porque a maior falta que nós temos é da provisão divina, da segurança divina, do amor de Deus. Isso é a principal, a presença de Deus é a principal coisa que supre uma pessoa. E ele não tem mais isso. Quando isso é subtraído de uma pessoa, ela tem falta constante. E falta é carência. Então sempre vai ter subterfúgios naturais para colocar alguma coisa para dentro que está faltando. Mas aquilo ali é algo que esse sente e esse aqui passou a sentir. Então essa agressão do vale transformou esse coração escuro, esse coração preto, esse coração ruim, que atrai tudo que é ruim para ele. Ele é magnético na atração de coisas ruins e especialista em repelir coisas da vida, coisas boas e o amor. Esse vale, essa agressão dentro da alma desses dois, que somos nós aqui, há uma insatisfação constante. Porque tudo que Satanás fizer ou você dá para ele, nada mais vai compensar a perda do amor. A perda da paternidade. A perda do direito de estar com Deus. Então você pode dar tudo para ele. Ele será um ser insatisfeito constantemente. E isso é magnético. Porque no momento que você está em um teor, dependendo do teor, muito magnetizado por esse espírito dentro de ti, você vai sentir insatisfação. Em todos os lugares, com todas as pessoas, com aquilo que você tem, com aquilo que Deus já deu. Você vai se sentir insatisfeito. E isso é uma mentira. Isso não é verdade. Porque aquilo que ele sente pertence a ele. Agora Deus está restaurando o nosso coração e ele já restaurou a paternidade, a autoridade divina como Salvador sobre o nosso espírito e está fazendo agora sobre a nossa alma. Então tudo aquilo que ele sente lá e ele ministra como verdade para cá, só que não é verdade, esse coração sente também. E inclusive a insatisfação constante dentro de si. Né? Outra coisa que ele sente, insatisfação. Além da insatisfação, indiferença. Tanto no dar a indiferença, como no sentir a indiferença. A rejeição, ela produz seres individualistas, egoístas ao extremo.
Porque o que o diabo quer hoje? Ele quer só resolver agora a dor dele. E para isso ele precisa matar 500 ou 500 milhões de pessoas, ele mata. Ele não está aí para isso, ele está indiferente à dor alheia. Né? E isso se deve a esse estrago, essa agressão feita dentro dele e que foi feito dentro de nós também, que nos torna pessoas indiferentes, muitas vezes, às necessidades alheias. E quando a gente se pega, muitas vezes, alguém pede uma coisa para nós, a gente está muito compenetrado em fazendo aquilo que a gente está se dedicando naquele momento. E daqui a pouco tu pega e tu tem uma explosão de ira. Sai daqui, está me incomodando, deixa eu resolver meu problema. Você está tendo uma expressão exata de quem Satanás é. Porque ele está preocupado com a sua dor, com o seu problema, em resolver as suas coisas. E isso torna ele indiferente à dor alheia. Ele não tem problema em machucar pessoas. E isso mostra exatamente quando a gente passa por essas provas, que tem pessoas que vêm buscar em nós o socorro, o amor, a ajuda, e a gente está preso num buraco chamado egoísmo, individualismo, e a gente está dando patadas, sendo estúpido com as pessoas, correndo as pessoas como um cachorro, né? Sai daqui que agora estou fazendo outra coisa. Então isso é a representação de que Satanás é e que como ele faz, ele age assim também. Isso é desprezo também, é outra característica do sentimento da rejeição, né? De sentir-se desprezado por qualquer coisa. E eu volto a dizer, isso é um engano, é uma mentira. Porque a irradiação que sai desse aqui e que contaminou esse aqui é uma radiação de engano, muito engano e mentira. É óbvio que ele está rejeitado, ele sente todas essas coisas, mas você e eu não somos rejeitados, mas sentimos também. E aqui tem a questão da fé que nós vamos trabalhar hoje também para recuperar. Né? Outra característica, ele odeia o amor. Daí você vai falar, tá, mas eu não tenho problema em amar pessoas. Tá, e se a pessoa te dá um murro no lado direito, você vai dar ao lado esquerdo? Se uma pessoa rouba algo de ti, tu vai realmente perdoar alguém que foi na tua casa, que você sabe que roubou? O jardineiro foi lá, você confiou a tua casa para ele, ele entrou lá dentro, ele pegou coisas que eram tu e foi embora. Nesses momentos, o amor desaparece. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo perde. Só que nesses momentos se mostra o quê? Frieza, falta de amor. O amor, irmãos, ele não é visto em momentos que você está em paz e tranquilo. É nos momentos de prova, quando você é humilhado e pisoteado. Quando tiram coisas de você. Quando te dão punhaladas nas costas. É nesse momento que o teu interior, o que está dentro de ti, vem para fora. O que nós estamos lidando aqui hoje, eu chego aqui pro irmão Enzo, ô irmão, te amo, tá tudo bem contigo, não sei o quê. Mas se um pisar no calo do outro, vai mudar a história. A gente só está bem um com o outro porque um não está machucando o outro. Mas no momento que essa agressão começar a cuspir labareda para os lados, e um lado ou o outro vai vir para fora coisas. E aí que é a questão do amor. O amor você não conhece em momentos quando está tudo bem com você. É em momentos que você é injuriado, caluniado, perseguido, tirado coisas de você. É ali que você vê o amor. Né? Então, essa natureza da rejeição, ela odeia amar. Ela odeia amar. Eu vi um testemunho de um presbítero, agora foi da esposa de um presbítero, acho que foi esse mês agora, que foi compartilhado que levaram muitas coisas da casa deles, né? E eles viram depois a pessoa na rua, cruzaram com a pessoa na rua que tinha roubado eles.
E eles não tomaram atitude, e o marido perguntou para a esposa. Ele disse assim, amor, tu sente alguma raiva dele? Você está sentindo alguma ira dele? Porque passou do lado como se não tivesse acontecido nada. E me chamou muita atenção aquilo, né? Ele pensou, não estou sentindo nada contra ele. E não foram se justificar naturalmente, ainda que tinham a possibilidade de fazer. E depois, poucos dias depois, o ofensor lá, que tinha roubado as coisas, se sentiu tão constrangido que mandou devolver até coisas que eles não sabiam que ele tinha roubado. Né? Muito forte esse testemunho. Mas é assim que é a questão do amor. O amor, ele realmente prefere perder e dar o outro lado da face, em vez de contender, questionar ou procurar a sua justiça. Né? E outro sentimento que eu acho que é o ícone desse cara aqui é a revolta. Porque a revolta é a tampinha da garrafinha, que sai explodindo quando não aguenta mais. Pessoas que têm revolta dentro da sua alma, queimando, né, são como um rio de labaredas quentes, né, de uma revolta que está girando dentro de si, é por causa da rejeição. É porque há uma agressão dentro da sua alma, que a vida não chegou lá, não restaurou aquele caso, aquela vida, e aquela pessoa está sentindo aquelas coisas ruins, e a qualquer momento aquela revolta vem para fora, né? É acionada como uma mina. Então, assim, a gente acaba se sentindo que é tudo contra nós. A rejeição faz a gente sentir isso. Né? É um ser espiritual que faz com que a pessoa se sinta atacada por todas, perseguida por todas. Alguém ri, estão rindo de mim. Né? Isso é um cárcere muito violento que prende uma pessoa. Né? Mesmo que o espírito daquela pessoa tenha sido restaurado, mas a alma está ainda nesse fator condicionante da rejeição, presa com isso. Né? Mas isso tem solução. Isso tem solução, tanto é que nós estamos trabalhando hoje aqui, porque nós precisamos ver como vamos vencer o mal da rejeição dentro de nós. Porque isso tem solução. Né? Então vamos ver o versículo 1 e 2 agora, do Salmo 23, para a gente analisar agora os caminhos da restauração desse mal. Então a gente vai ler aqui o Salmo 23, o versículo 1. Começar pelo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Você crê que isso é uma verdade? Amém? Os irmãos creem que é uma verdade ou uma mentira? Uma verdade. A rejeição, ela inicia pela fé. Nada que você receba de Deus, nada que você tenha vitória com Deus, irá vir senão por meio da fé. E a fé é assim, você tem uma palavra aqui fora que diz que é a verdade, mas você tem uma mente que está escura e capturada pela rejeição, pelo engano. Quando você coloca essa mente preta, escura, a contemplar um versículo cheio de vida, essa mente escura, esse coração trevoso, não permite que você toque isso como verdade. Você toca como uma informação. O Senhor é o meu pastor. Mas quem garante isso? Aí vem a pergunta. Como assim nada me faltará? Está muita coisa faltando. Então, aí a gente percebe que apesar de nós estarmos tão perto do versículo e lendo ele, existe um abismo entre ele e nós. E esse abismo se chama incredulidade. Uma vez que Deus descortina para você que Ele é o teu pastor e que nada te faltará, naquele momento esse abismo termina. E você começa a sentir quem é esse pastor e que realmente tu já tem todas as coisas e nada te falta. Teus olhos são abertos para essa verdade. Só que você e eu não conseguimos ainda alcançar isso ainda, e nós estamos nos degladiando com esse cara aqui, com a rejeição,
Porque a incredulidade está no nosso coração. E eu não consigo ver o Senhor como meu pastor, como a minha proteção, embora eu estou sendo protegido, eu estou sendo guardado, ninguém está atormentado, ninguém está caindo aqui tomado por demônios na mente. Todos estão aqui com saúde, todos estão com sobriedade. A palavra está se cumprindo, porém eu não acredito. Eu acredito mais naquilo que eu sinto por causa da cavidade que o diabo deixou dentro de mim, do que é na realidade. E com Deus é assim. Ele primeiro quer que você faça, para depois ele te ministrar a cura. Ele pede para o aleijado levantar e caminhar, mesmo sendo aleijado. Ele pede para o cego abrir os olhos, mesmo sendo cego. Ele pede para você fazer aquilo que você não consegue, para que quando você faça, você tenha cura. É uma questão de fé. E hoje, nós colhemos os prejuízos e as consequências danosas da rejeição por causa que não há fé no nosso coração para crer, na loucura do que está sendo falado. Então, a primeira coisa que é feito no nosso coração, que Deus precisa, é restaurar a nossa fé. É a primeira coisa. E para isso, demanda de eu bater. Eu tenho que bater. Porque daqui para frente, além dessa pregação para frente, o único que pode verdadeiramente esclarecer e jogar luz na tua mente é o Espírito Santo, se você buscá-lo. Você invocá-lo, você chamar ele para a tua mente, e isso ser alvo de intercessão e oração constante da tua parte, dizendo que você está cego, que você não crê nele, que você crê na mentira que está aqui dentro, você não sente ele como pastor e você acha que tudo falta. No momento que nós confessamos essa nossa condição para Deus e eu insistir com Deus em bater, vai chegar um momento que o Senhor, por misericórdia, vai abrir. E Ele vai jogar luz na tua mente. Né? Eu tive experiências, irmãos, com palavras que eu estava sempre lendo aquela palavra e tudo, só que um dia aconteceu uma eureka. Que parece que Deus iluminou e abriu para mim aquele versículo, e quando eu toquei aquele versículo, tudo mudou na minha alma. E foi uma coisa instantânea. Isso acontece por meio da luz, quem faz isso é o Espírito Santo dentro de nós. Mas vamos ler o versículo 2 agora. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Amém. Água, a palavra, mas a água também ministra o Espírito. Pastos ministra a palavra, que é o próprio Cristo. Essa palavra e essa água, elas são uma natureza. E nessa natureza, a principal constituição dela é vida. Então, a palavra tem natureza chamada vida, como o Espírito que habita em nós também tem a mesma natureza que é vida. No momento que você aplica o teu coração a se entregar para essa natureza, algo vai acontecendo dentro de você, que é a água e a presença da luz vai começando a tomar o teu coração. Essas trevas você não consegue vencer. Mas quando você bota a água e bota a luz para cá, ela vai fazer o trabalho. As tentativas que nós fazemos hoje de tentar vencer a rejeição é assim. A gente ouve a pregação, fecha com a pregação, e o meu caso é rejeição. Beleza, fechou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser uma pessoa que não vai sentir rejeição. Mas é esse coração cheio de traumas, cheio de uma cavidade profundíssima, ele tenta agir como se nada tivesse acontecido, como se estivesse bem na foto e que ele não fosse um ser rejeitado. Não tem nada de rejeição dentro de mim. Eu estou entupido de incredulidade.
mas eu não sou um ser assim. Então a gente tenta fazer uma autoafirmação, que é ego, de que você está liberto. Só que Deus olha para isso, e aquele cara olha para isso aqui, e vê, mas o cara está todo escuro, está cheio de rejeição. Não, mas eu não tenho mais rejeição. Agora eu vou dar o outro lado da face, agora eu vou perdoar tudo que vier, e está tudo resolvido. E aquele lá, com a permissão de Deus, vai vir ataques para mostrar que você está tentando fazer uma autorreforma. A autorreforma é uma tentativa simulada de você viver algo que você não é. Você está hoje com isso aqui. E eu talvez também. Então Deus precisa vencer isso. Só que a única forma que quem vence isso é o próprio Deus. Ele entrando na tua alma, a luz penetrando, a água lavando, é a única maneira desse coração deixar de ser um ser sombrio, que é a mesma coisa que você preencher o vale, como Isaías diz. Os vales serão aterrados, mas não é pelo homem. É por Deus quando ver aquele homem se submetendo a ele. Então Deus vai fazendo essa obra de preenchimento, né? Daí você analisa Cristo. Como é Cristo? A gente falou daquele Y que representa a natureza satânica. Mas como Cristo é? Se você pensa em Cristo, na sua natureza, você vai ver que ele é um ser pleno. Ele é pleno de tudo. Ele não tem faltas. Ele não tem oco. Ele não tem vazio. Ele é pleno. Ele é completo. Ele é todo inclusivo dentro de si. O Cristo, por ser todo inclusivo, ele é seguro, porque ele depende de Deus. Então, se vem vida ou se vem morte pela frente, ele continua dependendo de Deus. E ele sabe que aquilo ali não, a morte e a vida não o separam de seu Pai. E isso torna a pessoa segura. Ele é seguro por causa disso. Há uma dependência de Deus constante em sua vida. E isso torna ele um ser muito satisfeito e feliz. Porque a alegria dele vem de Deus. Ele se agrada das coisas pequenas. Os crentes na igreja primitiva comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E talvez era uma ração. Mas eles estavam muito agradecidos por aquilo. Hoje, se não tem aquilo que a gente gosta 3 dias em cima da mesa, já é motivo de reclamação. Porque nós não estamos dependendo de Deus ainda. Esse coração está assim, só que está com um emblema. Sou um crente. Estou na restauração. Vou ser glorificado. Mas, irmão, está muito diferente entre você ter uma vida plena e satisfeita e feliz, né? Cristo, ele é saciável. Assim como o diabo ele é insaciável e nunca está feliz, o Cristo ele é saciável, ele está sempre satisfeito, pleno, feliz e preenchido. O Cristo, ele renova. Tem Isaías fala, né, que eles serão renovados como a águia. A sua mocidade se renova como as da águia. Cristo, ele renova, ele é renovador de almas. Ele torna uma alma nova. Cristo tem solução para qualquer problema, inclusive para a morte. Então ele não se assombra do poder da morte, porque a morte é só uma passagem para algo melhor. E ele é cheio de vitória, não humana, mas de Deus. Porque a morte é o fim da força natural. E a ressurreição é o início de algo divino. Então eu não estou falando de vencer naturalmente, eu estou falando de uma vitória plena. E essa pessoa, só entrando dentro de você e tomando você, que pode tirar você dessa condição e dessa aqui. Não tem outro jeito. A gente tentar se auto-reformar ou tentar mudar por si mesmo não é o suficiente.
Então, Deus ele tem que trabalhar num sistema. Ele tem, né, um cajado, que é aquele pau, né, que tem né, aquele cajado, ele dá direção para a ovelha, ele dá orientação para a ovelha, ele puxa a ovelha quando precisa tirar do perigo, ele puxa a ovelha quando precisa ser tratada e examinada pelas mãos do pastor. Aquele cajado ministra repreensão. E ele tem o bordão, que é aquela vara reta, como Moisés tinha, né, que representa a autoridade divina, como o bordão de Arão que floresceu. E ele, além de representar a autoridade, ele cutuca a ovelha para andar para frente e ele defende dos predadores que vêm dos lados. Então ele age, ele tem múltiplas funções, aquele cajado. E Deus então vai permitindo com que você seja suscetível, de forma suscetível, ou melhor falando, de forma repentina, sendo quebrantado e exposto com a rejeição, até você chegar um dia que você vai dizer assim: Senhor, eu não posso mais viver assim. Eu não aguento mais viver com essa revolta, eu não aguento mais viver com as amarguras que a rejeição atrai, porque a pessoa rejeitada é uma pessoa muito amargurada e ressentida. Eu não aguento mais isso. Então Deus vai permitindo aquilo culminar num pico muito forte de dor. Quando isso não é tratado antes. Porque a gente fala, irmão, tem que buscar em Cristo a cura, tu tem que jejuar, tu tem que orar sobre isso. E a gente não faz isso. Vamos ser sinceros, a gente não faz isso. Então Deus, vendo isso, é óbvio que ele não vai pegar aquele cajado e vai enguampar ali a ovelha e jogar a ovelha para longe. Ele vai trazer a ovelha para junto de si e vai usar o bordão para ela. Então ele vai permitindo com que a dor dessa agressão se intensifique. E aquilo vai se intensificando, e aquilo se intensifique cada vez mais. Quando aquilo chega num nível insuportável para uma alma, em que ela não consegue mais aguentar viver assim, aí ela vai ter uma postura de se grudar em Deus por meio de um clamor, porque ela vai precisar, ou Deus socorre ela, ou ela sucumbe de vez. É assim que Deus permite ser levado a uma situação. Só que isso não precisa chegar nesse nível de gravidade. Né? Se eu for diligente em buscar o Cristo e colocar Cristo para dentro da minha alma. Né? Esse exercício de botar o Cristo para dentro da minha alma é meditação, é pensar nas coisas do alto. É quando você sofre uma agressão física externa, por exemplo, você pensar como muitos nossos irmãos no passado reagiram, pensar na história de Jefté, que a gente leu hoje, na história de José, e você entrar no meio daquela história e pensar naquilo, aquilo vai enchendo de vida o teu coração, para você ter uma atitude de repelir o espírito da rejeição. Você recitar a verdade, tudo isso, essas estratégias de combate já foram dadas, né? Como Jesus fez no deserto contra a serpente, contra o diabo. Mas se isso não é levado em consideração e a gente negligencia isso ao longo do tempo, a agressão vai aumentando, aumentando, aumentando até a gente não aguentar mais. Né? E quanto mais aqui profunda o buraco, né, mais perto você vai chegando no manancial. É meio estranho, né, falar isso. Mas quando pior a agressão mais perto você vai chegando de Deus. Então Deus vai permitindo aquilo ali ser cada vez mais dolorido para você, cada vez mais dolorido, porque daqui vai chegar um determinado ponto que você vai se encontrar com Ele, né, por meio da dor. Então, irmãos, esse vale para ser vencido só é vencido por meio da vida. Quando a vida toma o coração de uma pessoa, não existe outra forma. A gente precisa saber disso, né? Você se deparar que você é uma pessoa com um traço profundo de rejeição na tua alma, isso ajuda você a ser liberto. Você vê que você é uma pessoa que está muito agredida por dentro, isso ajuda você a ser liberto. É justamente o contrário do que o mundo diria. Né? As pessoas
mais rejeitadas foram as mais usadas por Deus na Bíblia. Então existe uma vitória muito grande aí no meio, que a gente não consegue enxergar, mas que o Senhor revela para nós através de personagens bíblicos, que essas pessoas, quando colocaram Deus para dentro de si, elas venceram a rejeição. Venceram a amargura, venceram uma série de traumas que elas tinham, como o próprio Jefté. Amém, irmãos? E é assim que a gente vence esse vale. É aterrando ele com Cristo dentro de nossa alma. Vai colocando o Cristo para viver lá. E essa é a minha oração sempre. Deus, eu cansei de viver. Eu não quero mais eu viver. Eu preciso que tu administre e tome conta desse vaso e tu venhas viver a tua vida através de mim. Essa deve ser a nossa oração. Eu estou cansado de enxergar enganos, mentiras, loucuras dentro de mim, cavidades, rebeliões. Eu cansei disso. Eu preciso que tu venhas me subjugar e me anular como pessoa e tu venhas se preencher aqui dentro para viver a tua vida. Eu preciso ver tu vivendo através de mim. Eu não aguento mais viver assim. E vai chegar um momento, então, que Deus vai fazer essa obra, que daí entra num outro assunto, que é a metamorfose, que é uma obra totalmente divina, feita por Deus. Amém? Então, irmãos, era isso que o Senhor tinha para nós hoje, nesse culto. E eu quero agora, então, abrir o espaço para a gente poder ouvir os irmãos que desejam compartilhar um pouquinho sobre o que a gente falou da rejeição, desse vale terrível, escuro, sombrio, monstruoso, né? E quando a gente passa por ele, a gente sabe que é tudo isso mesmo e pouco mais. Quem é o primeiro que gostaria de partilhar algo com nós? 3 minutinhos. A irmã Isabel. Boa noite, irmãos. Eu tenho percebido assim que o Senhor tem trabalhado muito essa questão da rejeição na igreja, de modo geral, né? Tem sido uma coisa que tem sido trazida reiteradas vezes. Eu acho que recentemente o irmão tem levantado que esse é a grande questão, né? É o grande ponto que a gente tem que pedir para o Senhor superar mesmo, né, nas nossas vidas, né? E o irmão estava falando, né, dessa questão da ira que muitas vezes a gente libera assim na nossa vida quando a gente é acusado, caluniado. E eu estava me lembrando que não muito tempo, sei lá, uns 6 anos atrás, talvez, ou até menos, eu passei por uma situação de calúnia bem grave da minha família, assim. E quando uma pessoa chegou e trouxe a verdade para mim, né, das coisas que estavam acontecendo pelas minhas costas e que estava sendo dito, as acusações absurdas que as pessoas estavam levantando dentro da família, eu tive uma reação de explosão, assim, muito grave, assim, né? E eu me constrangi muito ali sentada agora, porque eu explodi, assim, com 2 pessoas que eu amo muito, que já partiram. E eu até falei para Jesus, eu falei, Senhor, leva meu pedido de perdão para essas pessoas, porque eu realmente explodi, eu fui assim, muito grosseira, muito irada, botei tudo isso aí que o irmão falou para fora, né? Porque eu me senti acusada, caluniada, enfim. E hoje eu não sei se eu não seria diferente a minha reação, sabe? Porque a coisa foi bem grave, assim. E é muito duro você perceber dentro da sua família, você achar que as pessoas te conhecem, muitas vezes elas não te conhecem, né? Elas te acusam, elas te apontam, né? E aí você se sente realmente injustiçada, né? Enfim. Mas o irmão estava falando, né, que Jesus ele não reagiria dessa forma, né? Jesus ele receberia o golpe e absorveria e não sei, ia conversar com as pessoas de uma forma branda, ele não ia se encher de amargura, né? Mas foi o que eu fiz, né? Eu me enchi de amargura com as pessoas e essa amargura ainda está dentro de mim, né? Ela não superei ainda.
E eu estou vivenciando uma situação agora aqui na minha vida, de uma pessoa que eu conheço, assim, que de certa forma me agrediu, né? De certa forma me desrespeitou e falo assim para os irmãos que eu tenho lutado para eu não colocar, mas é como o irmão falou, a gente muitas vezes quer fazer a coisa do nosso jeito para que a gente siga o modelo de Jesus, né? E eu, sinceramente, eu até consegui, de certa forma, olhar para a pessoa, abraçar a pessoa, tratar bem, mas no meu íntimo a ira, ela fica dentro de mim ali, né? Gritando, querendo que eu reaja de uma outra forma, que eu aja de uma outra forma. E como, assim, para mim valeu ouvir, assim, que o Senhor Jesus, ele tem a cura de tudo isso, né, para nós, assim. E como eu careço disso, assim, como eu não reajo como Jesus, como eu não ponho para fora esse amor todo que o Senhor espera de nós, né? Eu reajo com ira, reajo com tudo dentro, irmãos. Aqui fora tá essa calmaria, mas o Senhor sabe os meus pensamentos, o que vem, o que passa dentro de mim, o que eu sinto, né? E é abominável para Deus isso, né, irmãos? Não é a expressão de amor que o Senhor espera de nós, né? E eu só tenho a agradecer, assim, por eu ter escutado tudo isso aqui. Eu já ouvi outras vezes, mas nunca assim, é sempre bom, né, a gente rever e que o Senhor nos dê força para a gente poder clamar para que Ele transforme, né, dentro de nós essas coisas e retire essa amargura, retire toda essa ira, né, porque ela vem mesmo. Ela vem, ela nos domina, Satanás, ele quer controlar a nossa mente, a gente pensa, imagina mil coisas satânicas, coisas horríveis, né? De destruição mesmo, né? A gente emite esse sentimento, né? Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor, assim, por essas palavras, por tudo que foi dito aqui essa noite. E eu espero ter forças para clamar, como o irmão falou, que não adianta a gente querer agir, se autotransformar, né? É só o Senhor para... Então, eu percebo, assim, que o Senhor me revelou, assim, que há uma evolução, né? Essa metamorfose que o irmão fala, né, que a gente ainda vai abordar, mas eu percebo que há 6 anos atrás eu reagiria de uma forma, hoje eu já reagi diferente, mas a intensidade é diferente, mas o sentimento é o mesmo, né? Então, eu clamo aqui para que o Senhor nos dê revelação e que a gente realmente possa receber essa transformação real, né? E tire toda essa rejeição que está dentro de nós, né? Amém, irmãos? É isso. Mais um que deseja compartilhar, irmã Isadora? Amém. Eu já vou trazer uma outra perspectiva da rejeição que eu tenho vivido, acho que desde quando eu nasci, né? Eu sempre senti muito essa rejeição em diversos momentos da minha vida e eu nunca entendi o porquê eu sentia. Diferente da minha mãe, eu nunca passei por uma situação assim de ser caluniada, nada disso. E ainda assim, eu sempre fui um poço de rejeição. Então, vendo o irmão falar, a gente vê que é uma coisa que a gente carrega muito dentro de nós mesmo, né? Uma coisa que vem da genética, é algo que a gente carrega. E em muitas situações, assim, que eu vivi, eu tinha esse olhar de, a pessoa tá rindo, é de mim, a pessoa tá falando, é de mim, muitas vezes nem era. Mas por ter essa natureza caída, eu me sentia dessa forma. E no início desse ano eu estava vivendo uma situação difícil, assim, muito interna, e eu tentei me autoaperfeiçoar. Eu consegui disfarçar certas coisas internamente. E aí o Senhor foi me mostrando, assim, com o passar dos meses, que tudo aquilo que eu estava vivendo, na verdade, era uma mentira. Eu só coloquei o adesivo do Eu Sou Crente em cima do coração preto e tentei ali levar de uma forma humana, racional, né, aquelas feridas que eu tinha. E aí o Senhor foi trabalhando, eu creio que, como minha mãe falou, essa questão da rejeição tem sido trazida, né, ao longo dos meses aí na mesa. E o Senhor foi ganhando espaço, e eu comecei a ver quão incrédula eu estava, que eu lia a palavra, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu pensava, mas falta tanta coisa.
E eu sentia culpa porque eu olhava ao meu redor e não faltava nada, e ainda assim eu sentia esse vazio, né? E aí a única coisa que eu consegui fazer era ficar batendo na porta. Senhor, por favor, né? Batia, pedi. Até o momento em que o Senhor, foi como o irmão falou, instantâneo. Um dia eu acordei e eu estava livre de muitas coisas. Creio que ainda tem muito mais, né? Eu até me emociono, assim, porque o Senhor é grandioso, né? Ele é muito fiel. Se a gente permite, se a gente abre a porta para Ele, se a gente pede Ele várias vezes. É como o irmão falou, assim, quando eu estava ali doente, eu achava que o Senhor ia pegar o cajado e me jogar lá longe. Mas não, Ele me trouxe para perto e cuidou das minhas feridas. E eu creio que o Senhor quer fazer isso com cada um de nós que está aqui, aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir ainda. Porque o Senhor, Ele é infinito em amor, né? Em alguns momentos eu me questionava assim, Senhor, por que você insiste tanto, né? Eu erro, caio no mesmo problema 1000 vezes, assim, mesmo com tanta abundância que o Senhor derrama na minha vida. E o Senhor continuava ali, sempre estendendo a mão para me tirar daquela lama que eu estava. E Ele continua fazendo isso até hoje, eu creio que vai fazer com cada um de nós. E foi muito bom ouvir, assim, o irmão narrando as etapas que eu passei, assim, esse ano. E eu vejo, assim, que o Senhor testifica, né, que Ele é fiel mesmo, que Ele é nosso pastor, que nada vai nos faltar. Ainda que a gente muitas vezes o rejeite por achar que a nossa forma é o correto, Ele vai fazer o que for necessário para nos colocar nas bodas, né, para nos colocar onde Ele já planejou para nós. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, assim, que quem estiver aí duvidando do Senhor, não duvide, porque o Senhor, Ele não olha para nós e não vê mais o pecado. Ele vê o sacrifício de Jesus, né? Então a gente só precisa ter realmente essa fé na palavra, fé nas coisas que o Senhor já ministra para nós. E eu creio que Ele vai fazer todas as coisas novas. Inclusive, eu queria ler uma palavra com os irmãos. Só sua Bíblia. Amém. Está em Romanos, no capítulo 6, eu acho. Amém. É o versículo, Romanos 6, no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. E é nisso que a gente tem que crer. Que o Senhor veio e já venceu a lei, e agora a gente está debaixo da graça. Amém? O próximo. Irmão Paulo, pode passar. Boa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse versículo que eu vou ler, ele está constantemente na minha mente nos últimos tempos, né? E diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O Senhor, há muito tempo, Ele se derrama para nós, né? Há muito tempo Ele nos convida a entrarmos em comunhão com Ele, a nos negarmos, a darmos autoridade para que Ele possa agir sobre as nossas vidas, né? E Ele sempre derrama conhecimento para nós, né? Sempre. Às vezes nós temos sabedorias para lidar com esse conhecimento, às vezes não, né? Ele se torna soberba, se torna letra morta. E tudo que foi dito hoje, né, todos esses caminhos aqui usados pelo diabo, né, para nos deprimir, né,
para nos deixar assim entristecidos, enraivecidos, irados, né? Há muitos anos, né, o Senhor nos chama, né? Há muitos anos o Senhor nos dá esse conhecimento de como curar a depressão, né? De como se prevenir contra a depressão. Mas a verdade é que às vezes nós não consideramos nada do que o Senhor nos fala, né? Nós não damos uma importância devida a tudo isso, né? Hoje, por exemplo, o manancial de conhecimento que o Senhor nos deu aqui é uma coisa que a gente não consegue medir, né? Que a gente não consegue pesar. E que se nós considerarmos apenas a primeira parte desse seminário, nós já temos ferramentas suficientes para combatermos a depressão, né? Ferramentas suficientes para nos derramarmos aos pés do Senhor, para clamar pela sua misericórdia, né? E muitas vezes o que acontece é que nós somos impactados quando ouvimos, né? E recebemos. Mas acontece como a parábola do semeador, né? Muitas dessas palavras ficam entre os espinhos, ficam entre as pedras, ficam à beira do caminho, né? E não caem em terra fértil dos nossos corações. E o irmão falou aqui que para nossa cura, a primeira coisa que Deus precisa fazer é restaurar a nossa fé, né? E Deus não vai conseguir restaurar a nossa fé se nós não o ajudarmos, né? A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, né? A fé também vem por ler a palavra, né? Por se dispor a aplicá-la nas nossas vidas, né? E se nós não nos atentarmos para isso, o diabo ele vai continuar sapateando sobre as nossas vidas. Tudo isso aqui vai ser em vão, né? Deus, Cristo, o Espírito Santo, né, a palavra, eles precisam ter uma importância na nossa vida, assim como nos é importante comer, tomar banho, né? Como é importante, se um filho pede comida, a gente vai lá e não deixa ele com fome, né? Se um chefe chama a gente vai e atende, né? Tudo isso tem importância nas nossas vidas, de uma forma que não importa se nós estamos cansados, se nós estamos com sono, né? Isso tudo são coisas que são executadas na nossa vida. E que se nós não colocarmos Deus e a palavra como prioridade nas nossas vidas, nós vamos continuar sendo destruídos, como diz aqui em Oséia, né? Todo esse conhecimento que o Senhor nos dá é letra morta, né? O Senhor está semeando no vento, né? E não por culpa dele, né? Mas por nossa culpa. Então eu gostaria de dizer para os irmãos que creiam na palavra, leiam a palavra, né? Considerem a palavra, porque Deus fala com cada um de uma forma muito individual, né? A depressão, o remédio, a cura da depressão não é uma receita de bolo, não é uma coisa que é igual para todos, né? Deus nos conhece de forma individualizada, né? Ele sabe o que cada um precisa passar para ser curado da depressão, o que cada um precisa vencer em si para que ele possa nos curar, né? E eu queria deixar esse versículo aqui para os irmãos meditarem a respeito, né? De que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas não falta o conhecimento para o diabo, irmãos. O diabo conhece a palavra de Deus muito melhor do que nós. Não é à toa que ele tentou Jesus no deserto, né? Então nós já temos as ferramentas e as armas, né? E temos mais do que isso, irmãos. Nós temos um general, né, o Senhor dos Exércitos, para nos ajudar neste combate, né, para que nós possamos vencer a depressão nas nossas vidas, né, e ajudar outros, né, através do nosso testemunho e do conhecimento vivo que o Senhor nos dá, a vencerem essa depressão também. Amém?
Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, então. Nós vamos agora, então, ministrar o momento da ceia. A ceia do Senhor. E vamos, então, nos colocar de pé. Vamos orar nesse momento. Benjamin, consegue liberar chamar o Benjamin, então, para liberar um louvor. Então nós vamos orar agora, irmãos. Vamos consagrar a ceia, consagrar também os dízimos, as ofertas que têm sido dirigidas à Casa do Tesouro. Vamos então preparar o nosso coração diante de tudo aquilo que ouvimos também hoje. Declarar para o Senhor que não somos nós que vamos vencer a rejeição. O máximo que podemos fazer é nos negar para não deixar esses espíritos malignos nos usarem. E nos negar no sentido de orarmos, de abrir mão de nós mesmos, clamando a Deus para que Ele venha fluir e encher a nossa alma, para enchendo esses vales, fazer o crescimento de vida, resolver esse problema. Senhor Deus, estamos aqui como rebanho nesta cidade, reunidos, dependendo só de Ti, Senhor, todos os dias. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor está trabalhando em nosso coração nesse dia. Queremos sim reconhecer também e confessar o quanto nos sentimos desprezados, rejeitados, como, Senhor, vemos nosso coração carente do amor, frio e individualista, Senhor, em que essa natureza da revolta, da ira, do ódio e da rejeição, esses espíritos ainda, Senhor, fazem parte da nossa constituição natural. Eles circulam com liberdade, colocando ideias, tecendo as nossas ações, movendo as nossas reações, nos levando a atacar pessoas quando é a Deus que devemos estar nos humilhando, nos levando, Senhor, a nos sentir desprezados quando deveríamos estar vendo o Senhor abrindo uma porta de oportunidade para nos humilharmos. Nós distorcemos tudo por causa, Senhor, dessa loucura que esse mal gerou e produziu dentro de nós. Nós queremos convidar a Ti, Senhor, para que venhas subjugar essas trevas dentro de nós, colocar um fim nesses espíritos que estão ainda assediando o nosso ser. Nos capacita a nos negar, Senhor. Nos ajuda, Deus, a aplicar a cruz sobre essas coisas, essas propostas e esses sentimentos malignos que o diabo lança dentro de nós por meio da rejeição. Senhor, nós queremos confiar em Ti, chamando Cristo para resolver este problema, preenchendo o nosso ser com a Tua vida e fazendo essa morte ser extirpada de dentro de nós para sempre, Senhor. Nós nos confiamos em Tuas mãos, oramos para que a nossa mente que está fechada e o nosso coração que está cerrado se abra para a verdade, para crer na Tua palavra. Coloca nosso coração vinculado à Tua verdade, para não acreditarmos naquilo que esses espíritos malignos ministram subjetivamente em nós, mas crer na Tua palavra e nos apoiar nela, sabendo que aquilo que o Senhor diz que é a verdade, Pai. Pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu socorro, em nome de Jesus. Consagramos também a Ti os dízimos, as ofertas, todas as contribuições que Teus filhos têm trazido todos os dias, todas as semanas à Casa do Tesouro. Que Tu repreenda o devorador, que Tu não deixes o maligno, Senhor, tocar e destruir as coisas deles, mas que Tu mantenha as sementeiras deles de pé, produzindo muito fruto, Senhor, e que Tu os torne eles prósperos e na vida espiritual, na vida material, na vida financeira, para que eles tenham sempre em abundância em todas as coisas, porque Tu és o nosso pastor, Senhor. Ó Deus de Israel, oramos consagrando a Ti todos os recursos financeiros que entram aqui na igreja local
que o Senhor esteja conduzindo esses recursos na aplicação certa, de acordo com a tua vontade, para que nada seja retido e também, Senhor, nada fique sob a administração da carne e da vontade humana, que caiam por terra todos os planejamentos humanos e intentos naturais de administrar esses valores no lugar do Espírito Santo, que tu não deixe prosperar aquilo que não nasceu em ti, mas que o Senhor mova todas as coisas para que esses recursos alcancem o beneplácito da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos aqui a ceia do Senhor, o pão e o cálice, representando o corpo e o sangue de Cristo. Senhor, que esse momento de festa seja recebido no nosso coração com realidade, porque aquele que deu a sua vida por nós nos tornou vitoriosos. Nós te agradecemos por esse sangue e pelo corpo de Cristo, que foi, Senhor, machucado naquela cruz e que verteu o seu sangue, ó Deus, por nós pecadores. Nós queremos levantar essa bandeira dessa vitória, que é o teu corpo e o teu sangue que foram dados por nós. Que essa é a nossa vitória, Senhor. E te glorificamos, ó Deus, pelo Cordeiro que o Senhor providenciou em nosso lugar. Esse Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, que foi recebido e aprovado por ti. E que por meio dele hoje nós podemos ter vida, e vida em abundância, Senhor. Consagramos a ceia a ti e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor e vamos também participar então da ceia do Senhor. Aquele que testifica todas estas coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Aquele que testifica todas as coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem, vem, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e beba da água da vida eterna. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem. Aquele que testifica todas estas coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Aquele que testifica todas estas coisas, diz certamente venho, eis que cedo venho. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, vem, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e beba da água da vida eterna.
aquele que tem sede, venha e beba da água da vida eterna. Vem, o Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve diga: vem, vem, o Espírito e a noiva dizem: vem, aquele que ouve diga: vem. Amém, irmãos. Então, antes da gente encerrar, eu quero só passar para os irmãos. Nós vamos ter o nosso momento de oração, né, de adoração, no próximo sábado, lá em casa, às 7h30 Os irmãos todos estão convidados. Não sei ainda se a gente vai transmitir. Vamos ver ainda o que o Senhor vai trazer. E o nosso culto oficial, né, de outubro vai ser no último domingo, dia 29 de outubro, tá? Deixa todos os irmãos já informados, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam também aí atrás da tela. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana a todos.